Essa imagem, uma mulher morrendo na ambulância do SAMU, e outra morta saindo do gripário. Covid, a situação está seríssima para quem está brincando. Eu tenho essa imagem aqui do Felipe Costa ontem à tarde no Cidade Alerta, Bahia, com a Adelson. Eu vou colocar essa imagem, mas uma blogueira alugou uma casa em Praia do Forte para passar o final de semana. O cara que alugou a casa para ela esqueceu de avisar que tinha um pitbull lá dentro. Ela acordou pela manhã e foi fazer um churrasco com o marido. Resultado, nós temos as imagens aí, o vídeo, é isso, Jamerson? Olha a foto. O pitbull dilacerou o rosto dela. Veja o trecho. Alugou essa casa e fomos passar o final de semana. Nisso, quem recebeu a gente foi um cachorro. E eu achei super estranho que ele estava rosnando muito. E eu chamei o caseiro e perguntei se tinha acontecido alguma coisa e por que o cachorro estava rosnando. E se era um cachorro de guarda que ele tinha que ficar preso enquanto tinha hóspede na casa. Aí ele prendeu o cachorro, porque no sábado eu não vi mais o cachorro. Mas quando foi no domingo de manhã, assim que eu fui tomar café, eu vi o cachorro rodando pela casa. Assim que a gente estava fazendo um churrasquinho na piscina, tomando uns drinks, o cachorro veio na minha direção, veio no meu tornozelo e ficou fingindo que ia morder o meu tornozelo. Nisso eu meio que me abaixei. Na hora que eu abaixei, ele veio com tudo no meu rosto, assim, ó. Foi um pânico muito grande. Foi um pesadelo que eu vivi, porque foi horrível. Foi horrível, a dor imensa. Eu não sei explicar pra vocês, eu não sei contar. Eu ainda estou em estado de choque. Já eu tenho a matéria completa. Imagina só, você aluga uma casa e recebe de presente um pitbull. Timaço do Balanço Geral tá pronto aqui comigo. Vamos ao telão da verdade. É o telão do BG. Cadê o telão do BG? Tá todo mundo aí. Matheus Borges, vacina contra a Covid pode acabar a qualquer momento. Com um detalhe importante, hein? 78 anos era até hoje. Seria prorrogada até amanhã a vacina. Gomes Nascimento, comerciantes protestam agora em bairros de Salvador. Manda esses comerciantes protestar a favor da vacina. Manda esses caras aí gritarem pela vacina, tá? Manda esses caras aí irem pro gripário. Manda eles irem pro hospital de campanha para ver o que é a realidade. Tá bom? Porque o prefeito e o governador já disseram. Aliás, o governador parece que vai falar comigo já. Se chegar a 80, abre. Eu sou a favor de abrir com escalonamento. Agora, na loucura, abrir por abrir, não, querido. Não. Ou vai lá no gripário, dá uma olhada lá no gripário. O Gomes Nascimento tá com esse assunto aí. Maíra Portela, que tem 2, 3 cachorros, ela vai falar justamente sobre o ataque do pitbull com a blogueira. E o Henrique Oliveira, passageiros e rodoviários vivem momentos de pânico. E essa imagem aí foi de ontem à tarde, aqui com o Felipe Costa. Linha de frente, olha isso aí, presta atenção, vamos lá, olha isso aí. Naquela ambulância ali, uma senhora de 72 anos, moradora do Castelo Branco. Ela estava sentindo muita falta de ar hoje em casa. Os familiares chamaram o SAMU. Isso foi por volta de 12h30. Desde 1 da tarde, essa senhora de 72 anos está dentro dessa ambulância, esperando uma vaga em alguma unidade de saúde. E a regulação não encontra. Olha só, essa é a imagem de ontem. O flagrante do Felipe Costa. Tem mais aí. Você vai ver uma mulher de Covid sair morta para dar lugar a outra mulher que está morrendo com saturação menos que 90, menos que 80. Então presta atenção que o assunto é gravíssimo. O assunto é gravíssimo. Isso foi ontem, essa imagem que você está vendo aí, ó. E a linha de frente, profissionais de saúde merecem os aplausos, merecem medalha de honra o que essas mulheres e homens estão fazendo. Médico, paramédico, enfermeiro, motorista, todos eles. Enquanto isso, os empresários, que eu não tenho nada contra, que o comércio tem que circular, que eu sou a favor, mas tem que ter calma. Não adianta colocar o carro na frente dos bois, querido. Estamos com 85%, tem que descer para 80%. Protesta lá em Brasília, pega o ônibus e vai para o Ministério da Saúde pedir vacina. Vamos começar com o Matheus Borges, que está comigo ali me olhando. Matheus Borges, você está com a história aí de quê? Vamos lá.
História de gripários que não param de receber mais pessoas. Para a gente ter ideia, a Salvador amanheceu hoje com 85% de ocupação dos leitos de UTI e a tendência, infelizmente, é que esse número aumente. A gente está no gripário aqui dos Barris e olha só como é que está cheio. Essa movimentação desde cedo, desde as primeiras horas de hoje. E como eu disse, a tendência, segundo os especialistas, segundo a própria secretaria, é de que as pessoas procurem mais esses locais, que são unidades dedicadas ao atendimento mesmo de síndromes gripais, as pessoas que têm algum sintoma da Covid-19. Essas pessoas chegaram cedo, estão aguardando ainda atendimento exatamente por conta do número de pessoas que procuram, por isso dessa demora. Ou seja, muita gente está apresentando sintomas da Covid-19 e aí tem procurado cada vez mais os gripários aqui na capital baiana, não só os gripários, mas também as UPAs, as unidades de pronto atendimento também. Enquanto isso, a vacinação pode sim ser suspensa. Salvador hoje estaria vacinando aí os idosos de 78 e 77 anos, mas pela quantidade de doses, segundo a Secretaria Municipal, Salvador agora tem pouco menos de 2.000 doses. Então, a qualquer momento, a vacinação desses idosos pode ser suspensa e parar em 78 anos e não ter previsão para que as pessoas, os idosos de 77 anos, recomecem a ser, ou melhor, comecem a ser vacinados. A gente está aqui com o Dr. Ivan Paiva, coordenador do SAMU. Doutor Ivan, situação preocupante ainda, né? Não dá para relaxar. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos com esse quantitativo em que pese até temos colocado as unidades da atenção primária, que são mais de 150 unidades, para atender aos casos de menor complexidade, né? E assim evitar de que pessoas ficassem aglomeradas aqui nos gripários. Mas mesmo assim, a população insiste em procurar, mesmo com sintomas leves ou até mesmo sem sintomas, apenas para realizar uma testagem. O que a gente recomenda que não seja feito aqui nos gripários, deixando os gripários aqui para aqueles casos das pessoas que efetivamente estão com sintomas. Vacinação pode ser suspensa a qualquer momento, né, doutor Ivan? Bom, foi feito um planejamento com o quantitativo de doses existentes para que a gente consiga atender a esse público, né? Então, dentro a faixa etária dos 78, temos o número de doses garantido para que a gente consiga vacinar todos. Agora, a abertura de novas faixas etárias está na dependência do envio do governo federal de novas doses de vacinas para Salvador. O que não tem previsão nenhuma. No momento, ainda não. Assim, a confirmação da data exata, certamente chegarão novas doses, mas a data exata de que essas doses chegarão e quando estarão disponíveis para que a gente possa retomar todo o processo de vacinação de faixas etárias de 77 ou menos, vai depender da data exata de quando essas doses vão chegar em Salvador. Agora há pouco a gente viu uma imagem fortíssima de uma paciente que acabou não resistindo na ambulância do SAMU. Essa tem sido a realidade, né, doutor Ivan? Não, assim, nós temos pego os casos muito graves e casos que têm evoluído de uma forma muito rápida, né? Nós temos atendido, encaminhados, como você colocou aqui, hoje todo o nosso trabalho do SAMU é garantir assistência a essas pessoas que estão passando mal em casa, em situação de emergência, e também fazer esse transporte dos pacientes que estão em UPAs e gripários, liberando os leitos para que novos pacientes que sejam atendidos aqui, se houver necessidade, tenham um leito disponível para poder ficar internado. E olha aí, os números são de fato assustadores. Hoje, nesta terça-feira, 91 pessoas estão aguardando regulação aqui na capital baiana. Esses são dados da Secretaria Municipal de Saúde. 55 desses pacientes estão esperando por um leito de UTI adulto e 6 por UTI pediátrico, que chama atenção também que o cuidado deve ser em geral, porque logo no início da pandemia as pessoas falavam a preocupação maior hoje são com os idosos. E agora não tem uma idade, né, doutor Ivan? A gente está aí com 6 crianças precisando de uma UTI pediátrica e estão na filas, né? Bom, essa é uma característica talvez dessa nova cepa, é atingir de forma mais agressiva as pessoas com a faixa etária menor, né? Já que também aquelas pessoas que têm 78 anos ou mais já estão vacinadas, o que faz com que haja uma diminuição do contágio, diminuição do número de formas graves da população dessa faixa etária. Nós temos atendido sim pessoas mais jovens e que têm evoluído de uma forma muito grave. Doutor Ivan, Zé quer dar uma palavra com o senhor. Oi, Zé. Meu amigo doutor Ivan Paiva, essa imagem que eu vi ontem, eu posso relatar, Matheus, do Felipe Costa aqui no Cidade Alerta ontem à tarde, é a imagem de um filme de terror, onde a prefeitura e o governo do estado estão brigando para que esse filme não se torne mais realidade do que está. Essa imagem aí, doutor Ivan Paiva, e o depoimento da enfermeira conta que esta senhora no SAMU,
Ela ficou 11 horas dentro da ambulância, correndo vários hospitais, os privados todos saturados, lotados com 100%, os públicos também estourados. 11 horas, trocaram de equipe, mudou médico, mudou paramédico, mudou enfermeiro, outra equipe. E essa senhora só conseguiu entrar nesse gripário porque saiu uma pessoa morta com Covid. O trabalho de vocês tem sido incansável contra essa bendita doença chamada Covid. Eu lhe pergunto, existe algum pensamento de possibilidade de pensar em abrir o comércio essa semana, sim ou não? Essa semana, sim ou não? Bom, Zé Eduardo, essas medidas econômicas assim, são sempre avaliadas em conjunto com o governo do estado, junto com o município, para que a gente possa tomar medidas que não coloquem mais em risco a população. O prefeito tem tomado feito os estudos necessários para que se possa retomar as atividades econômicas, mas sem colocar em risco a população. O que nós temos feito da parte da área de saúde é garantir a ampliação de leitos, garantir a ampliação do atendimento de ambulâncias, de gripários, unidades de suporte ventilatório, para que à medida do que o número de casos venha aumentando, a gente consiga dar resposta, porque a meta determinada pelo prefeito, pelo secretário de saúde, é que nenhuma pessoa fique sem assistência. Essa imagem de ter pessoas durante muito tempo em ambulâncias, assim, eu garanto à população que enquanto está na ambulância, essa pessoa está devidamente assistida. O que nos preocupa é que essa unidade móvel ocupada durante um tempo maior, ela pode estar, digamos assim, retardando talvez o atendimento a novas transferências. Mas assim, uma UTI móvel tem todos os recursos necessários, seja ventilador mecânico, drogas, equipe especializada, para que durante aquele momento que ele está ali dentro da ambulância, ele tenha toda a assistência necessária para garantir o seu atendimento, garantir a sua saúde. Então, é uma preocupação, é uma exaustão. Perder um paciente dentro de uma ambulância do SAMU, isso afeta até psiquicamente as nossas equipes. A gente tem se empenhado, todos os nossos médicos, enfermeiros, condutores, para que isso não ocorra. Mas assim, a doença, ela tem sido muito agressiva, Os pacientes, jovens têm evoluído de uma forma que compromete o pulmão, compromete a ventilação de uma forma muito rápida, em que pese a gente entubar, fazer todas as medidas, mas assim, um vírus que tem sido muito agressivo e alguns pacientes realmente têm respondido ou não respondido ao tratamento indicado. Doutor Ivan Paiva, o que nós estamos vendo, e as pessoas às vezes perguntam, mas o que é o gripário? O que é o gripário? O gripário é um hospital de campanha? O gripário é apenas para atender as pessoas com síndromes de Covid? Porque o que eu estou vendo aí está lotado, entupido. Todas essas pessoas que eu estou vendo aí, pelo que eu estou percebendo, essas pessoas estão com suspeita de Covid. E uma cadeira senta na outra, vocês estão na base da guerra aí, doutor Ivan? Bom, o Gripários foi uma estrutura adotada pela Prefeitura de Salvador, eu acho que é a única do país, onde a gente conseguiu tirar das UPAs ou dos hospitais os pacientes com suspeita de Covid. Então a gente separa o atendimento até para que esses pacientes não ocupem espaço dentro da UPA e que possam levar para pacientes que estão na UPA com problema de pressão alta, outros tipos de problemas de saúde, um risco maior de contaminação. Criamos essas estruturas chamadas gripários porque eles fazem a triagem para tentar identificar quais são os casos mais graves, e há também, além desse atendimento ambulatorial, digamos dessa forma, a possibilidade de já iniciar o tratamento com leitos tanto de enfermaria como os leitos de sala vermelha, que são leitos de UTI. A gente não coloca como leito de UTI porque existem outros requisitos para ter essa denominação. Então aqui, especificamente no Gripário dos Barris, nós temos 4 leitos de sala vermelha, todos com ventilador mecânico, monitor multiparamétrico, a equipe especializada. Então, chegando um paciente aqui, a gente identifique que ele está com problema na saturação, por exemplo, já pode até ser necessário entubar o doente, ele pode ficar aqui, feito o atendimento inicial, e a partir daí, toda a nossa equipe de regulação vai identificar um leito de UTI. Uma vez identificando esse leito de UTI, uma ambulância do SAMU vem até aqui,
transporta esse paciente para o leito adequado. Há também aqui no Gripário dos Barris 20 leitos de enfermaria, que são para aqueles pacientes que muitas vezes dependem de oxigênio. Às vezes a gente põe até um catéterzinho no nariz, dando uma suplementação de oxigênio, o que já é suficiente para a melhora do estado clínico. Esses pacientes que dependem apenas de uma quantidade pequena de oxigênio também são indicados para regulação somente que para leitos clínicos e não leitos de UTI. Então, nessa unidade aqui, são 24 pacientes que podem ser acolhidos. Mas como a demanda estava muito grande, nós construímos bem aqui ao lado uma outra unidade que foi inaugurada na sexta-feira, né, que é a unidade de suporte ventilatório, que seria com 10 leitos de UTI. Exatamente como a demanda aqui aumentou muito e para dar vazão a essa demanda, sexta-feira o prefeito entregou aqui mais 10 leitos de UTI aqui nesse complexo daqui dos Barris, que além da UPA, nós temos os gripários, temos a unidade de suporte ventilatório, ou seja, à medida que a demanda vai aumentando, a gente tem dado a resposta necessária para atender a todos. Doutor Ivan, a gente tem imagens de ontem à noite de gripários e unidades de saúde daqui da capital baiana, todos lotados, pessoas procurando emergência, procurando atendimento por conta dos sintomas da Covid. Há possibilidade desse número continuar dessa forma? Essa noite, por exemplo, também ser uma noite parecida com a de ontem nos gripários, ou durante o dia, inclusive, a gente está vendo aqui agora, 12h07, lotado o gripário aqui dos Barris. A tendência é continuar assim? É possível que as pessoas continuem procurando mais? Eu acredito que sim, porque assim, ou a população entende de que todas as pessoas que estão pegando Covid pegaram de alguém, porque tiveram contato com uma pessoa que tivesse Covid, que estava com Covid e dessa forma se contaminaram, a responsabilidade por esse alto grau de contaminação certamente não é do Serviço de Saúde, né? São as pessoas que continuam aglomerando, algumas acreditando de que usar máscara não é necessário, né? Buscando fazer festa, estando em locais onde tem muitas pessoas. Quanto mais pessoas estão juntas, mais elas vão se contaminar. Só há uma forma da gente frear todo esse processo de disseminação desse vírus, que é as pessoas mantendo o distanciamento social e todas as regras que a gente não cansa de estar falando na televisão, mas assim, parece que há uma surdez, né? E a gente diz que a única maneira de não pegar coronavírus é respeitando esse isolamento social, mas parece que isso as pessoas não conseguem entender. Todo mundo que está com coronavírus pegou de alguém, né? Por quê? Porque teve contato com alguém. Tá? A nós, a gente sabe, eu espero, na pergunta especificamente que você fez, eu espero que com as medidas sociais que foram adotadas há quase 15 dias, a gente comece a diminuir esse número de casos. E assim, tire a pressão em cima do sistema de saúde e que a gente possa efetivamente conseguir atender a todos de uma forma adequada e ter leitos hospitalares para todo mundo. Há uma explicação porque, por exemplo, o gripário dos Barris é um dos mais lotados, um dos mais cheios ou mais procurados aí por essas pessoas? Com certeza, aqui é uma confluência de praticamente 3 distritos sanitários. Nós temos aqui o distrito Barra Rio Vermelho, mais aqui acima o distrito do Centro Histórico e aqui no final da Vasta da Gama o distrito de Brotas. Além de estar próximo a uma estação de transbordo como a estação da Lapa, que é a da mais movimentada da cidade. Tá? Então já há o hábito, né, até a própria localização da unidade propicia isso e também historicamente como aqui funcionava o Quinto Centro, depois foi a UPA dos Barris, e pela até a qualidade do atendimento que sempre foi prestado aqui, as pessoas acreditam muito na resposta que é dada e termina vindo até de outros locais muito mais distantes para ser atendido aqui na unidade dos Barris. Em que peça a gente ter aberto o gripário lá em São Cristóvão, outro em Paripe, um em Pirajá Santo Inácio, um no Palmiúdo, mas as pessoas ainda historicamente buscam muito essa região da cidade em busca de assistência. E olha, são 5 gripários, né, aqui na capital baiana. Assim como o senhor falou, tem gripário nos Barris, aqui nos Barris onde nós estamos ao vivo, em Paripe, Pirajá Santo Inácio, Palmiúdo e também na Ilha de Bom Jesus. Agora, o que chama atenção, doutor Ivan, é que Salvador hoje amanheceu com 85% de ocupação de leitos de UTI, de 85%, lotados, mas e os leitos não estão ficando vazios, né? Quando esvaziam, imediatamente são ocupados por outros pacientes. Exatamente, há uma rotatividade muito grande. Pessoas que vão melhorando os sintomas, que podem sair da UTI já para um leito de enfermaria. Esse leito imediatamente é disponibilizado para a diretoria de regulação, é identificado qual paciente está em uma dessas nossas salas vermelhas e esse paciente é transportado para esse leito. Na verdade, esses 15% que aparentemente é uma folga, não é. É o giro que nós fazemos de leitos, seja de pacientes que vão a óbito, seja de pacientes que estão sendo regulados e que momentaneamente esses leitos estão vazios. Mas não tem por que ter fila de regulação e ter leito vazio. Esses leitos, à medida que são disponibilizados, eles são imediatamente destinados a um outro paciente para que ele possa ter acesso ao tratamento adequado. Doutor Ivan Paiva, coordenador do SAMU, muito obrigado.
pela participação aqui no Balanço. O senhor falou aí dos dados aqui da capital baiana. Para a gente ter uma ideia, em toda a Bahia, 360 pessoas, segundo o último boletim aí da Secretaria da Saúde do Estado, estão aguardando por um leito, estão na fila. Por isso é muito importante a gente continuar redobrando os cuidados contra essa doença maldita que a gente está passando por esses tempos. Zé, com você. Matheus, agradecer ao doutor Ivan Paiva, que eu conheço de muito tempo, homem de caráter, cara seríssimo, profissional de mão cheia, mas que está enfrentando, acredito eu, depois com mais calma eu quero entrevistar, acredito eu, que deve estar enfrentando pela primeira vez uma guerra na saúde, não por falta de condições, mas por conta de uma pandemia que tomou conta do mundo. E ele está sendo impecável no trabalho. Parabéns a ele, e aí eu digo a todos que trabalham no dia a dia com ele aí no SAMU, tá bom? Parabéns a todos. Olha só a quantidade de gente. Gente, meu povo, tudo isso que você está vendo aí, ó, você dona de casa, todos que vocês estão vendo aí estão com suspeitas de Covid. Garganta arranhando, febre, dor de cabeça, todos estão com sintomas. Olha só, tudo superlotado, tudo lotado. E a gente observa que eles estão sendo atendidos. Mas hoje pela manhã eu falei com um profissional de saúde e ele me disse o seguinte: Zé, se eu lhe contar mais ou menos como é que está sendo no hospital particular. Ele não me pediu o nome, mas é um hospital particular que recebe Sul América, Mil, Planserve, hospital caro, de primeiro porte está aqui. Está 100% lotado. 7 pessoas dentro de uma ambulância e 3 dentro de um carro. Os médicos sobem e descem escada. Parentes orando na porta do hospital. Por favor, peça, Zé, peça no seu microfone que fiquem em casa, que não saiam, porque eu não sei se a gente vai suportar. Não chegamos ao colapso e até amanhã não chegaremos, graças ao governador e ao prefeito desta cidade. Porque, Zé Eduardo, se abrir tudo, explode a pandemia e aí vai ser cova rasa para meio mundo de gente. E olha que eu não estou falando aqui e nem quero e jamais vou colocar pânico na cabeça de vocês que estão em casa. Porque não é de meu feitio, nem do Balanço Geral colocar pânico. Vai faltar caixão, vai faltar cova, vai faltar cemitério, vai jogar no meio da rua. Isso é pura adrenalina forçada de quem nunca viu o que é o povo e quem nunca sabe o cheiro de povo. E que quer buscar o povo desse jeito. Então a gente trabalha com a saúde bem feita. E a gente está torcendo para que essa taxa de ocupação desça de 83 para 80, para que a gente possa esticar um pouquinho. Tá? Mas vamos ficar em casa, é pedido de médicos. Uma blogueira foi atacada por um cachorro e sofreu graves ferimentos na boca. E deixa eu falar uma coisa e me redimir e pedir desculpas. Não foi o pitbull, foi um boiadeiro australiano. Um cachorro que é caçador de animais, mas ele não é feroz, não enfrenta o ser humano. Ao contrário, ele é dócil, mas ele estranhou. A Maíra Portela tem mais detalhes dessa história, e Maíra, como ninguém, pode falar de animais, porque ela tem 2 animais em casa, né, Maíra? Exatamente, Zé. A blogueira Janaína Santucci, ela usou as redes sociais na noite de segunda-feira, né, para relatar o que aconteceu com ela e o momento de pânico que ela viveu, né, porque ela conta que ela alugou esta casa no litoral norte, né, para passar o final de semana e encontrou o animal que não estava previsto em contrato, que a casa não dizia no contrato, né, do aplicativo de locação de imóveis que esta casa teria um animal de estimação. Então, o animal teria rosnado no primeiro dia que ela chegou, mas
O animal acabou ficando, ela pediu que o caseiro prendesse e acreditou que, de fato, o cachorro fosse estar preso. Tanto que ela disse que no sábado ela não viu o animal, né, pela casa e acreditou, confiou que esse animal estivesse preso. No entanto, no domingo, ela conta que foi fazer um churrasco, né, ela estava acompanhada do marido, ela conta que foi fazer um churrasco e então o animal chegou, ficou mordiscando o calcanhar dela e quando ela se abaixou, fez o movimento de se abaixar, foi o momento então que o cachorro avançou e mordeu os lábios dela. Ela imediatamente foi levada para o hospital, teve que fazer uma cirurgia, uma plástica. Ela relata, né, no vídeo o momento de pânico que foi e o susto que ela tomou, né, não esperava que o animal fosse ter essa agressividade nesse ponto, né, porque ela disse que ele já tinha rosnado, mas que não esperava esse tipo de reação, muito menos que o cachorro fosse estar solto, já que ela já havia solicitado para prender o animal. E agora, Zé, a gente vai conversar aqui com o veterinário José Eduardo Gá, que ele vai explicar para a gente primeiro, né, num contrato como esse, doutor, que a casa ela é utilizada para aluguel, mas tem um animal de estimação que fica sendo cuidado por um caseiro, que tipo de orientação tem que ter e quais tipos de cuidado, tanto o proprietário tem que ter e também ele tem que informar o hóspede? De fato, eu vi uma matéria, né? E esse animal não deveria estar na casa de jeito nenhum. Independente de ser um animal não agressivo naturalmente, ser um animal manso, ele está na casa dele, no ambiente dele, e aí a casa de repente enche de pessoas estranhas, ele vai ter uma reação, né? Ele pode reagir de duas maneiras diferentes aí. Ou ele reage territorialmente, ele vai partir para agredir todo mundo, ou ele se mistura no meio das pessoas para tentar conviver, mas ele está convivendo com pessoas que ele não conhece, que têm atitudes que ele não está acostumado a perceber. Foi o caso da Janaína, o movimento de agachar ali pode ter inspirado em algum instante uma tentativa de agressão, um desafio para o animal, e ele acabou agredindo ela. Então, o primeiro passo aí é esse animal não deveria estar em casa. Você aluga uma casa, não deve ter cachorro. Porque se o cachorro tiver com caseiro, ele pode não obedecer ao caseiro e agredir as pessoas. Ele pode até obedecer o dono, mas o dono não está lá, entendeu? Então é uma situação realmente perigosa, inusitada e irresponsável, de certa maneira, porque a casa deveria estar sem o cachorro. Agora, doutor, numa relação com o cachorro, né? Por exemplo, você chega a uma casa que você não conhece o animal, qual a forma correta de você falar com esse cachorro, né? E até numa situação dessa, né? Você está em pé, chega o cachorro, começa a mordiscar seu calcanhar, você quer se afastar, mas não sabe bem como reagir. Qual seria a forma correta de você afastar esse animal sem criar esse embate para o animal acabar te agredindo? Isso é um dado bem importante. Nunca, jamais você deve desafiar o animal. Nem também chegar numa casa que tem um animal que você não conhece, fazendo festa, pulando em cima, né, falando alto para o animal, porque o animal pode tomar um susto, reagir e acabar lhe agredindo. A postura correta é ignorar o animal inicialmente. Se ele está ali mordiscando, você se afasta discretamente, tenta ignorar. Mas se você vê que está persistindo, chame o dono, o responsável, o tutor, e peça para ele interceder ali, porque aquela brincadeira pode se tornar uma mordida. Agora, de forma nenhuma, jamais empurrar o animal, gritar com o animal e nem tampouco fazer como algumas pessoas gostam, que a primeira coisa que faz é ajoelhar na frente de um cão e abraçar o cão de frente. Isso pode ser interpretado para o cachorro como uma agressão. E ele pode lhe morder ali numa questão de segundos e depois ele nem parece que lhe mordeu, mas já mordeu. Você veja a gravidade da mordida que Janaína levou e foi uma coisa de segundo, né? Foi uma mordida simples. Fez um estrago tremendo no rosto dela e poderia ter sido ainda pior, poderia ter tido perda de visão, porque é um cão grande, né? Agora, o pastor, o boiadeiro australiano, a raça, pelo que parece, é ele, não é um cão agressivo de jeito nenhum, mas é o que eu estou dizendo a vocês, o cão é um animal territorialista. Ele está dentro do ambiente dele, ele reage de uma maneira. Ele está no ambiente estranho, ele reage de outra maneira. Então tem que ter cuidado por isso. Agora, doutor, a gente já viu casos, né, que inclusive tiveram repercussão nacional. Teve também uma menina que uma vez foi tirar uma foto com um cachorro, já era um cachorro idoso, um pastor, e o cachorro acabou desfigurando o rosto dela, né, porque ela fez esse ato de se abaixar. Já estava ali vários dias convivendo com o cachorro, tinha visto que o animal era dócil, estava se relacionando bem com todos na casa, mas nesse momento que ela se abaixou para tirar uma foto, acabou sendo agredida. E muitas vezes as pessoas se aproximam assim, querem registrar o momento. Como agir também numa situação dessa, né? De se aproximar demais de um animal que você realmente não convive no seu dia a dia. Tem que ter cuidado. O animal tem um momento dele. O animal, como qualquer ser vivo, ele tem um momento dele. Qualquer cachorro tem um momento dele.
Tem momentos que ele quer participar de uma brincadeira, tem momentos que ele quer sair na foto, que ele está animado, que ele está estimulado, e tem momentos que ele está recuado, retirado. Então, se você vai fazer um procedimento desse, uma foto com o animal, quer fazer um afago, uma coisa, vá aos poucos, se aproxime, peça alguém para vir com você, chame ele aí, vem cá fulano. É melhor você chamar o cão para ele vir a você do que você ir a ele. Então, todo cão que você chame e ele vem, a possibilidade de lhe atacar é menor do que você se aproximar dele bruscamente, dar um abraço, por exemplo, para tirar uma foto. Aquela menina da foto mesmo, o que aconteceu foi isso. Possivelmente já um cão, se eu não me engano, era um cão já idoso, né? Era um cão que já tem uma audição reduzida, ele já tem um olfato comprometido, talvez um grau de visão diminuído. Então esses cães se assustam. Aqui no consultório, quando a gente está examinando às vezes um cão que não enxerga ou enxerga pouco, quando você se aproxima dele, ele percebe você pelo cheiro, ele reage. Ele pode reagir recuando ou às vezes tentando lhe morder. E não é porque ele é agressivo, ele é valente, ele se assusta. Então as pessoas têm que ter bom senso. Não se pode se aproximar de um animal assim, do nada, entendeu? Aí, como eu digo a vocês, até um cachorro dormindo em sua casa, deitado, às vezes eles dormem profundamente, sonham, roncam, aí você vai e se joga em cima do cachorro. Não pode fazer isso, que você sabe lá o que é que ele está sonhando ali, em que momento ele está. Ele pode estar, de repente, numa situação de alerta e lhe atacar. Você quer se aproximar, vá aos poucos, vá sempre devagar. É uma situação bem delicada, né, Zé? Porque imagine você alugar uma casa e, de repente, descobrir, quando chega no momento, que tem um animal naquela casa. Você não sabe, às vezes você fica sem saber como agir, né? Poxa, eu vou mandar prender o animal, mas tadinho, mas ele parece tão dócil, mas ele parece tão bom. Mas aí que existe o risco, né? E pelo que a Janaína conta no depoimento dela, ela pediu para o caseiro prender o animal, porque isso não estava previsto em contrato, e isso não significa que a pessoa não goste, né, de bichos, mas que tem que ter a cautela, porque você não convive com o animal, exatamente o que o doutor José Eduardo estava explicando aqui agora para a gente, né? Que às vezes a gente não sabe como o animal vai reagir com pessoas estranhas dentro do ambiente dele. Então ela conta que pediu, mas aí no domingo o cachorro apareceu no momento que ela estava, né, na área de lazer, indo fazer um churrasco com o marido, e que esse animal se aproximou, ficou mordiscando o calcanhar dela, e nesse momento ela se abaixou, fez um movimento, e foi quando o cachorro avançou numa postura, né, que ninguém esperava. E a gente vai conferir agora, Zé, parte desse depoimento dela. Nos drinks, o cachorro veio na minha direção, veio no meu tornozelo e ficou fingindo que ia morder o meu tornozelo. Nisso eu meio que me abaixei. Na hora que eu abaixei, ele veio com tudo no meu rosto, assim, ó. Foi um pânico muito grande, foi um pesadelo que eu vivi, porque foi horrível. Foi horrível, a dor imensa, imensa. Eu não sei explicar para vocês, eu não sei contar. Eu ainda estou em estado de choque pelo acontecido. Nesse momento, meu marido saiu correndo, pegou a chave do carro, fomos pro hospital. No caminho do hospital, ele ligou pro Dr. Gabriel, a esposa dele é na terra, e imediatamente já passou pro Luciano Becker, quem fez a minha cirurgia, responsável pela minha cirurgia. E o principal motivo desse vídeo que eu fiz para vocês, que às vezes acontecem as coisas em nossas vidas que a gente não entende o porquê e o pra quê, não é mesmo? Já aconteceu isso com vocês? Mas o que a gente tem que fazer mesmo é agradecer por a gente estar viva, agradecer por a gente estar respirando, porque poderia ser bem pior, poderia ser com uma criança, poderia ser com meu filho, poderia ser com um idoso, e talvez eles não suportariam, porque a dor é muito grande, E se ele tivesse pego no meu pescoço, teria me matado. Eu não poderia estar aqui contando esse testemunho para vocês. Então, Zé, para quem está acompanhando agora o Balanço Geral, a gente acabou de ouvir o depoimento da blogueira Juliana Santucci, ela que tem mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. E então, na segunda-feira à noite, ela tomou coragem, né, de relatar. A gente sabe que uma mordida dessa, a forma como ficou, né, ela chega a mostrar no vídeo o ferimento que ela teve, foi um ferimento realmente muito feio. A gente sabe que no rosto, nessa região da boca, conta muito, pesa muito também, né? E o momento de pânico que ela viveu, o desespero que foi, ela acabou de relatar aí, né? Até conseguir fazer a cirurgia, a plástica, para reconstituir. E o que bem o doutor José Eduardo Gaile
sinalizou aqui pra gente que se esse cachorro tivesse arrancado o pedaço, seria ainda mais difícil essa reconstrução do lábio, né? A sorte foi que ele mordeu e soltou, então deu para fazer essa reconstrução com a plástica. Então, ela alugou uma casa para passar um final de semana em Praia do Forte, no litoral norte aqui da Bahia, e quando ela chegou na casa que ela alugou através de um aplicativo de aluguel de imóveis, ela viu que tinha um cachorro. Como o cachorro rosnou um pouco e tudo, ela pediu que o caseiro prendesse o animal. E então, no sábado, ela não viu o cachorro na casa, achou que de fato o animal estivesse preso, mas aí no domingo, quando ela estava na área de lazer, junto com fazer um churrasco, né, com o marido para fazer um churrasco, e já tomando uns drinks na piscina, esse animal se aproximou, começou a mordiscar, né, o calcanhar dela, numa postura que ela até achou estranha, e então, quando ela se abaixou, fez um movimento para tentar afastar o animal. Esse animal, então, acabou mordendo ela e feito aí esse estrago, esse susto que ela passou, e agora que ela já está melhor, recuperada, ela então decidiu compartilhar, né, com os seguidores. E a gente segue daqui também, Zé, fazendo o alerta, porque eu estava conversando aqui com o veterinário, ele estava me explicando que esse tipo de reação e um estrago de uma mordida de cachorro independe da questão da raça, né? A gente viu que é um boiadeiro australiano, que é um cachorro aparentemente dócil, uma raça dócil realmente, mas que pode ter estranhado o território, mas que animais pequenos, como um pinscher, por exemplo, também pode causar um estrago também, né? Uma mordida de um pinscher, doutor. Pode sim. Na verdade, qualquer cão, até gato também, né? Gato também é outra preocupação, porque às vezes os gatos, arranhões e mordida de gato são graves. Transmitem várias bactérias na saliva do gato que pode ser inoculada no arranhão. Então, pincher, qualquer raça, você tem que ter o respeito pela distância, pela segurança do animal. E eu queria lembrar, inclusive, nesse caso em questão, o controle da raiva. Eu espero que ela tenha sido vacinada, provavelmente foi, que ela foi para o hospital. Nesses casos, a gente recomenda que a pessoa vá até o posto de saúde para tomar as vacinas e o animal deverá ser observado durante 10 dias por conta da raiva. Então, a gente não sabe o histórico clínico desse animal direito, é bom ter o cuidado e procurar ver se vacinou, fez a profilaxia antirrábica também. Importante também, né, doutor? Agora, em relação, né, que a gente falava desse estrago, né, o senhor contava que já teve conhecimento de um cachorro que chegou a dilacerar um tendão de Aquiles por conta de uma mordida que a gente pensa até que é inofensiva, por ser uma raça menor. Cão pequeno, inclusive, né? Um pinscher que insistentemente mordeu o tendão de uma criança e rompeu o tendão e teve que fazer cirurgia. Então, esses casos existem realmente, cães pequenos. A mordida de um cão tem uma força que vocês não fazem ideia, realmente. E se o cão morder ali naquele momento com uma certa agressividade, pode ser um estrago tremendo. Esse caso aí, eu diria que Janaína teve uma sorte muito grande, porque se esse cão mordeu num lugar tão sensível quanto o rosto, o estrago poderia ter sido muito grande. Eu já tive casos, histórias aqui de muito mais gravidade, e a pessoa tem que fazer várias cirurgias plásticas, então tem que realmente agradecer a Deus que não teve uma coisa mais grave. E, num caso desse, teve cachorro na casa, nunca, jamais tolerar que esse animal fique presente, porque você está com várias pessoas lá dentro. Houve um risco muito grande. Imagine se tem uma criança, e esse cão ataca uma criança, um recém-nascido. Então, tem que ter cuidado, porque uma vez acontecido o acidente, a gente não volta mais atrás, né? Isso, doutor, não significa que a pessoa não goste de animal, não simpatize com o animal, que esteja maltratando o animal. É uma questão também de preservar o próprio animal dessa situação de estresse, né? Porque está no ambiente dele, chega um monte de pessoa desconhecida e, de repente, ele fica também sob um estresse, né? Então, é preservar tanto os hóspedes quanto o próprio animal. Exatamente. A situação que o animal fica, por exemplo, numa festa com som alto, barulho, bebida, ele vai estranhar, ele vai se sentir totalmente fora do ambiente dele. Então isso para ele também não é bom, e nem é bom para as pessoas que estão presentes por causa disso. Você vê os acidentes que nós conhecemos aí, que a própria imprensa já publicou, de criança pular o muro de uma casa para pegar uma bola e os cães atacarem, entendeu? Então os cães, quando eles estão no ambiente deles, eles se comportam de uma maneira diferente. É diferente você estar passeando com o cão numa guia na rua e esbarrar nele, é mais difícil ele lhe morder. Mas se você entrar na casa, que ele considera que é o território dele, a chance de você tomar uma mordida existe. Até com um cão manso, um cão pequeno.